Imagine-se transportado para a antiga cidade de Nazaré, onde as ruas empoeiradas e o murmúrio das conversas cotidianas criam um cenário de vida simples. Nesse ambiente modesto, encontramos José, marido de Maria, um homem cuja presença é envolta em silêncio e mistério. Nos textos bíblicos, sabemos tão pouco sobre ele, apesar de sua importância crucial, porque a Bíblia nos oferece apenas vislumbres de sua vida. Quem era esse homem e por que foi escolhido para ser o pai terreno de Jesus? E, talvez mais intrigante, qual foi o destino final desse homem que desempenhou um papel tão significativo? Nazaré, uma pequena e tranquila cidade na Galileia, era o lar de José. Sua vida era marcada pela simplicidade, e ele trabalhava diariamente como carpinteiro. No entanto, apesar de suas origens humildes, José possuía uma herança grandiosa que muitos desconheciam. Segundo as Escrituras, ele era descendente da casa de Davi, uma linhagem real. Isso era significativo, pois cumpria as profecias que afirmavam que o Salvador viria da casa de Davi. Mas, como José se tornou conhecido? Ele conheceu Maria, uma mulher que mudaria sua vida para sempre. Embora a Bíblia não detalhe esse encontro, alguns escritos antigos nos oferecem uma visão fascinante. Segundo esses relatos, Maria viveu desde os 3 anos em um templo em Jerusalém, dedicada ao serviço de Deus. Quando ela completou 12 anos, os sacerdotes a encorajaram a se casar, pois, naquela época, ser uma jovem solteira era indesejável. No entanto, Maria declarou que queria permanecer virgem, dedicando sua vida totalmente a Deus. Assim, os sacerdotes buscaram 12 homens mais velhos e viúvos que respeitassem essa decisão. Entre eles estava José, cujo cajado floresceu miraculosamente, um sinal de que ele havia sido escolhido por Deus para ser o guardião de Maria. Esta narrativa, embora não faça parte do cânone bíblico, oferece uma possível explicação de como José e Maria se conheceram. Eles passaram a viver como um casal comum, até que um evento extraordinário mudou suas vidas para sempre. Maria recebeu a visita do anjo Gabriel, que trouxe uma mensagem divina. Maria, você encontrou graça diante de Deus. Você conceberá e dará à luz um filho, e você o chamará de Jesus. Lucas 1:30-31. Maria, apesar do medo e das lágrimas, aceitou a vontade de Deus com humildade. Mas para José, a notícia foi devastadora. Como poderia ele aceitar que sua futura esposa estava grávida? José, sendo um homem justo, decidiu inicialmente abandonar Maria em segredo para não expô-la à vergonha pública. Mas antes que pudesse agir, um anjo do Senhor apareceu a ele, em um sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria como tua esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá chamá-lo de Jesus, porque ele salvará seu povo dos pecados deles. Mateus 1:20-21. Este sonho mudou tudo para José. Ele aceitou Maria e a criança que ela carregava, cumprindo assim seu papel como protetor e pai terreno de Jesus. Os anos seguintes não foram fáceis. A família enfrentou desafios e perigos, desde a viagem forçada a Belém devido ao censo decretado por César Augusto, até a fuga para o Egito para escapar da fúria de Herodes, que buscava matar o recém-nascido Jesus. Durante essas. Mas atenção! Se você não se inscrever agora, poderá perder conteúdos exclusivos que exploram a fundo essas histórias e oferecem novas perspectivas. Não deixe essa oportunidade escapar. Inscreva-se e mergulhe conosco neste universo fascinante. Provações. José demonstrou uma fé inabalável e uma dedicação incansável à sua família. Ele era o apoio silencioso e constante, garantindo a segurança e o bem-estar de Maria e Jesus. Mas o que aconteceu com José depois desses eventos? As Escrituras não nos dizem. Ele desaparece do relato bíblico, levando muitos a especular sobre seu destino. Algumas tradições sugerem que ele morreu antes do início do ministério público de Jesus, enquanto outras histórias apócrifas oferecem diferentes versões de seu fim. No entanto, o que permanece claro é que, durante o tempo em que esteve presente, José desempenhou um papel crucial na formação e proteção de Jesus. José, um homem de origem humilde mas de linhagem real, viveu uma vida de devoção e sacrifício. Seu silêncio nas Escrituras contrasta com a profundidade de seu impacto. Ele foi
escolhido por Deus para ser o pai terreno do Salvador, uma responsabilidade imensa que ele aceitou com fé e coragem. Sua história nos lembra da importância da fidelidade silenciosa, da força no meio da adversidade e da fé inabalável no plano divino. Eles não tinham um relacionamento íntimo, o que tornava o dilema profundamente doloroso. Muitos não compreendiam a gravidade da situação naquele momento. Se José assumes a responsabilidade pela criança, ele perderia o respeito da comunidade por aparentemente ter profanado uma mulher que havia se dedicado a Deus. No entanto, a outra opção era ainda mais difícil. Se, perante os sacerdotes, José afirmasse que Maria permanecerá fiel, ela seria exposta por não cumprir a promessa de permanecer virgem e seria acusada de adultério. Segundo a lei de Moisés, a punição para uma mulher acusada de adultério era severa. Em Deuteronômio, capítulo 22, versículos 23 e 24, está escrito que uma mulher pega nessa situação deveria ser apedrejada até a morte. Esse seria um destino terrível não apenas para Maria, mas também para o bebê que ela carregava, Jesus, o Salvador do mundo. Neste momento crítico, Deus interveio de maneira extraordinária. Um anjo do Senhor apareceu a José em um sonho e disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria como tua esposa, pois o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu o chamarás de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. José tomou a decisão de proteger Maria e reivindicar a paternidade da gravidez, plenamente ciente das implicações dessa escolha. Ele compreendeu que isso significava abandonar completamente sua própria vida para enfrentar o possível abandono de sua comunidade, afastando-se da comunhão de fé judaica com seu povo e da participação nos rituais do templo. Tudo o que ele concordou em fazer foi para garantir a segurança e a dignidade de Maria. Surpreendentemente, durante a visita do anjo, Maria também recebeu uma notícia surpreendente sobre sua prima Isabel, que testaria ainda mais a responsabilidade de José. Em Lucas, capítulo 1, versículos 36 a 37, lemos: E eis que Isabel, tua parente, concebeu um filho na velhice, e este é o 6º mês daquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Guiada pelo sentimento de união e pela vontade de compartilhar sua alegria, Maria, mesmo grávida, decidiu visitar Isabel e ajudá-la, especialmente considerando sua idade avançada. O problema era que essa viagem tinha cerca de 150 quilômetros de Nazaré até Encarem, nas montanhas da Judéia. Podemos imaginar a grande importância de José ao fornecer apoio emocional e, possivelmente, também apoio logístico, garantindo que Maria pudesse fazer essa viagem com segurança. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses antes de voltar para casa. Finalmente, o momento mais importante na vida de Maria e José estava prestes a acontecer. O nascimento de Jesus se aproximava rapidamente. José sabia que precisava tomar medidas concretas para garantir a segurança e o bem-estar de sua família. No entanto, um evento inesperado mudou completamente os planos que eles poderiam ter tido naquela época. Em Lucas, capítulo 2, versículo 3, lemos que naqueles dias foi emitida uma ordem de César Augusto para que toda a população do império fosse registrada. Esse foi o primeiro registro feito quando Quirino era governador da Síria. O decreto imperial obrigava José a viajar de Nazaré para Belém, a cidade de Davi, pois ele era descendente da casa e família de Davi. Essa jornada de aproximadamente 130 quilômetros não foi fácil, especialmente considerando que Maria estava nos estágios finais da gravidez. Contudo, José, com sua fé inabalável e determinação, garantiu que eles chegassem a Belém em segurança. Lá, em meio a circunstâncias humildes, Maria deu à luz Jesus. Eles não encontraram lugar na hospedaria, e o Salvador do mundo nasceu em uma manjedoura. Após o nascimento de Jesus, José continuou a desempenhar seu papel de protetor. Quando o rei Herodes soube do nascimento do rei dos judeus, ficou perturbado e, para eliminar qualquer ameaça ao seu trono, ordenou a matança de todos os meninos em Belém e arredores, com menos de 2 anos. Mais uma vez, um anjo do Senhor apareceu a José em um sonho, instruindo-o a levar Maria e Jesus para o Egito. Sem hesitação, José obedeceu e conduziu sua família para um lugar seguro, onde permaneceram até a morte de Herodes. Depois de Herodes falecer,
José foi novamente orientado por um anjo a retornar com sua família para Israel. No entanto, ao saber que o filho de Herodes, Arquelau, reinava na Judeia, ele temeu retornar para lá. Avisado em sonho, José mudou-se para a região da Galileia e estabeleceu sua família na cidade de Nazaré. Assim, cumpriu-se o que fora dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Embora os evangelhos não forneçam muitos detalhes sobre os anos seguintes da vida de José, podemos imaginar que ele continuou a exercer seu papel de pai e provedor com a mesma dedicação e amor que demonstrara desde o início. Sua vida foi uma série de atos de fé e obediência silenciosa, um exemplo de devoção e coragem em meio às adversidades. O destino final de José permanece um mistério, mas seu legado é imensurável. Não perca o aprofundamento que estamos oferecendo sobre a vida e a influência desse homem incrível. Inscreva-se agora para garantir que você não fique de fora das próximas revelações e análises detalhadas que estão por vir. Se você deixar passar, poderá perder insights que podem transformar sua compreensão sobre a Bíblia. Não fique fora dessa. Na antiga cidade de Belém, o governador da Síria tinha decretado um recenseamento obrigatório, e todos os cidadãos do império deviam retornar às suas cidades de origem. Tensão era palpável enquanto José e Maria se preparavam para a longa viagem de Nazaré até Belém. Esta jornada não era uma opção, mas uma obrigação para José, pois ele precisava retornar à cidade de Davi, em Belém, por ser descendente da linhagem de Davi. A travessia pela terra árida e acidentada não era fácil, especialmente para Maria, que estava nos últimos estágios de sua gravidez. A responsabilidade era esmagadora para José, que conduzia sua esposa grávida pelas estradas empoeiradas da Judeia. A cada passo, ele sentia o peso do futuro sobre seus ombros, determinado a proteger Maria e o bebê que ela carregava. Ao chegarem a Belém, a cidade estava repleta de pessoas que também haviam retornado para o recenseamento. José, ansioso com a proximidade do nascimento, procurava desesperadamente um lugar para ficarem, mas todas as hospedarias estavam lotadas. Em cada porta que batiam, a resposta era a mesma: não havia lugar. Sem opções, José encontrou uma manjedoura. Não era o lugar ideal, mas oferecia abrigo e um pouco de privacidade para Maria. A noite estava silenciosa e a manjedoura, embora simples, proporcionava um refúgio seguro. José, com mãos trêmulas, preparou o local da melhor forma que pôde. Limpou um canto, colocou feno fresco e fez um espaço confortável para Maria descansar. E ali, em meio à simplicidade e rusticidade, cercados por animais, ocorreu um acontecimento milagroso. Maria deu à luz seu primogênito. José, sempre ao seu lado, foi o primeiro a segurar o bebê nos braços. Com cuidado, envolveu Jesus em panos e deitou o Filho de Deus numa manjedoura. O Salvador do mundo nasceu em circunstâncias humildes, mas cercado pelo amor e proteção de seus pais terrenos. Enquanto estavam ali, algo ainda mais extraordinário aconteceu. Pastores que cuidavam de suas ovelhas nos campos próximos foram visitados por um anjo do Senhor. A glória do Senhor brilhou ao redor deles, e eles ficaram aterrorizados. Mas o anjo disse: não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois, na cidade de Davi, vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Lucas 2, 10, 12. Tomados por uma alegria e curiosidade indescritíveis, os pastores correram para ver o recém-nascido. Ao chegarem à manjedoura, encontraram Maria, José e o menino Jesus deitado na manjedoura. Eles contaram a todos o que o anjo havia dito sobre a criança, e todos que ouviram ficaram maravilhados com a história. Maria, por sua vez, guardava todas essas coisas no coração, refletindo sobre os eventos com profunda gratidão e reverência. 8 dias depois, seguindo a tradição judaica, José e Maria levaram Jesus para ser circuncidado e deram-lhe o nome revelado pelo anjo: Jesus, o Salvador. Este foi apenas o início das muitas provações que enfrentariam. Quando o rei Herodes soube do nascimento do rei dos judeus, viu nisso uma ameaça ao seu trono e ordenou a matança de todos os meninos com menos de 2 anos em Belém e arredores. Mais uma vez, José foi avisado por um anjo do Senhor em um sonho.
Sem hesitação, ele pegou Maria e o menino Jesus e fugiu para o Egito, onde permaneceram até a morte de Herodes. A vida de José foi marcada por atos de fé e obediência inabaláveis. Ele abdicou de sua própria segurança e conforto para garantir a proteção e o bem-estar de sua família. Em cada decisão, ele demonstrou uma confiança profunda em Deus e um compromisso inquebrantável com seu papel como guardião de Maria e Jesus. Embora os evangelhos não detalhem os anos subsequentes de José, podemos imaginar que ele continuou a desempenhar seu papel com a mesma dedicação silenciosa, amor e coragem. Ao retornar à pequena cidade de Nazaré, onde a poeira das ruas e o murmúrio das conversas criavam um ambiente de simplicidade, encontramos José, marido de Maria, um homem cuja vida é envolta em mistério nas Escrituras, apesar de seu papel crucial. Já se perguntou por quê? Sabemos tão pouco sobre ele. A Bíblia nos dá apenas vislumbres de sua vida, deixando-nos com muitas perguntas sobre quem ele era e por que foi escolhido para ser o pai terreno de Jesus. E o que aconteceu com ele após desempenhar seu papel tão importante? José vivia em Nazaré, uma cidadezinha tranquila na Galileia, onde sua vida era marcada pela simplicidade e pelo trabalho árduo como carpinteiro. No entanto, sua origem era nobre, pois ele pertencia à casa de Davi, uma linhagem real, cumprindo assim as profecias que previam que o Salvador viria dessa família. Poucos conhecem esses detalhes sobre ele. O encontro entre José e Maria não é detalhado na Bíblia, mas escritos antigos nos fornecem uma narrativa fascinante. Maria, desde os 3 anos, viveu no templo em Jerusalém, dedicada ao serviço de Deus. Quando ela completou 12 anos, os sacerdotes a incentivaram a se casar, pois naquela época, uma jovem solteira era vista com maus olhos. Maria, porém, declarou sua intenção de permanecer virgem, devotando-se completamente a Deus. Os sacerdotes então procuraram 12 homens mais velhos e viúvos que respeitassem sua decisão. Dentre eles, José foi escolhido por um milagre. Seu cajado floresceu, indicando a escolha divina. Essa história, apesar de não ser parte do cânone bíblico, oferece uma possível visão de como José e Maria se conheceram. O cotidiano do casal seguia normalmente até que um dia, Maria recebeu uma visita celestial. Anjo Gabriel lhe trouxe a notícia de que ela conceberia o Filho de Deus. Maria aceitou a mensagem com humildade, mas para José, a situação era incrivelmente difícil de aceitar. Como sua noiva, que se dedicara a Deus, estava grávida, ele sabia que, se assumisse a paternidade da criança, perderia o respeito da comunidade, que o veria como alguém que desonrara uma mulher devota. Se ele declarasse que a gravidez não era sua, Maria poderia ser acusada de adultério, um crime punível com a morte por apedrejamento, conforme a lei de Moisés. Nesse momento crítico, um anjo apareceu a José em um sonho, tranquilizando e explicando que a concepção era obra do Espírito Santo. O anjo disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria como tua esposa, pois o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você o chamará de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Mateus 1:20-21. José, então, aceitou a responsabilidade e decidiu proteger Maria e o filho que ela carregava, compreendendo que essa escolha significava sacrificar sua própria vida e enfrentar o potencial ostracismo da comunidade. Além do desafio da aceitação de Maria, José também teve que apoiar sua esposa grávida em uma jornada árdua. Maria decidiu visitar sua prima Isabel, que também estava grávida de forma milagrosa, conforme o anjo Gabriel lhe contou. Isabel, uma mulher idosa, morava em Karen, a aproximadamente 150 quilômetros de Nazaré. José, sendo um homem de grande coração e responsabilidade, provavelmente deu a Maria todo o apoio necessário para essa longa viagem. Maria permaneceu com Isabel por cerca de 3 meses antes de retornar a Nazaré. O momento mais esperado na vida de Maria e José finalmente se aproximava: o nascimento de Jesus. José sabia que precisava garantir a segurança e o bem-estar de sua família, mas um evento inesperado mudou seus planos. O imperador César Augusto decretou um censo, exigindo que todos se registrassem em suas cidades de origem. Para José, isso significava viajar para Belém, a cidade de Davi,
uma jornada difícil para Maria, que estava nos estágios finais da gravidez. A viagem de Nazaré a Belém foi extenuante. Quando chegaram, a cidade estava lotada de pessoas que também haviam retornado para o censo. José procurou desesperadamente por um lugar onde pudessem ficar, mas todas as hospedarias estavam cheias. Finalmente, encontraram abrigo em uma humilde manjedoura. Naquela noite tranquila, Maria deu à luz a Jesus, e José, com mãos trêmulas, preparou o local da melhor maneira possível. Ele envolveu o recém-nascido em panos e o deitou na manjedoura. Logo após o nascimento, pastores que cuidavam de suas ovelhas nas proximidades foram visitados por um anjo do Senhor. A glória do Senhor os envolveu e, embora inicialmente amedrontados, foram tranquilizados com a notícia de que o Salvador havia nascido. Os pastores correram para ver o bebê, encontrando José, Maria e Jesus na manjedoura. Cheios de alegria, compartilharam a mensagem angelical com todos, e Maria guardou todas essas palavras no coração. 8 dias depois, José e Maria seguiram a tradição judaica e circuncidaram Jesus, dando-lhe o nome que o anjo havia revelado: Jesus, o Salvador. Contudo, a alegria desse momento foi ameaçada quando o rei Herodes, ao saber do nascimento do rei dos judeus, ordenou a morte de todos os meninos de até 2 anos em Belém. Mais uma vez, José foi avisado por um anjo, em um sonho, para fugir. Ele imediatamente tomou Maria e Jesus e partiu para o Egito, uma terra estrangeira, onde permaneceram até a morte de Herodes. Após a morte de Herodes, o anjo instruiu José a retornar a Israel. A família se estabeleceu em Nazaré, onde Jesus cresceu sob os cuidados amorosos de José e Maria. José, além de ser um pai protetor, foi um professor e exemplo para Jesus. Ele ensinou-lhe o ofício de carpinteiro, a paciência e a valorização do trabalho honesto. Essas lições práticas e morais influenciaram profundamente os ensinamentos de Jesus, refletidos nas muitas parábolas que utilizavam metáforas de construção, trabalho manual e natureza. A última menção de José nas Escrituras ocorre quando Jesus, aos 12 anos, visitou o templo de Jerusalém. José e Maria, preocupados após 3 dias de busca, encontraram Jesus discutindo com os doutores da lei. Este evento marcante revela a profunda ligação entre Jesus e seu pai terreno, um relacionamento de amor, ensino e exemplo. Embora a Bíblia não forneça detalhes sobre a morte de José, a tradição cristã sugere que ele viveu uma vida santa e faleceu cercado pelo cuidado amoroso de sua família em Nazaré. Especula-se que José tenha morrido antes do início do ministério público de Jesus, uma vez que ele não é mencionado durante eventos cruciais como o casamento em Caná ou a crucificação. José foi um homem cuja vida foi marcada por uma fé profunda e uma devoção imensurável. Em relação ao seu fim, a tradição cristã não fornece muitos detalhes. Contudo, a compreensão predominante é que ele faleceu de causas naturais, tendo vivido uma existência marcada pela retidão e pela dedicação a Deus. Isso se alinha com a ausência de menções a ele durante o ministério público de Jesus, o que sugere que sua morte ocorreu antes do início da pregação pública de Cristo. Sua jornada para entender a vida de José e a profundidade de seu impacto na história está quase completa. Se você ainda não se inscreveu, corre o risco de perder os conteúdos finais, as reflexões finais sobre este personagem enigmático e essencial. Garanta que você esteja entre os primeiros a descobrir o desfecho dessa história emocionante. Inscreva-se agora e não deixe escapar a chance de concluir essa exploração com uma visão completa e enriquecedora. É a sua última chance, não perca!